Não tá fácil para os investidores do ouro digital. Traders e investidores, vamos para mais uma atualização do Bitcoin, ele que vem caindo cerca de 3% desde a abertura do dia, pouco mais, puxado até pelo S&P, que já vinha caindo e acelerou o movimento de queda nas últimas horas após a divulgação dos dados econômicos. Hoje vamos para mais uma atualização, atualizando o cenário do Bitcoin, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento, para estar estipulando os próximos possíveis movimentos. Mas, antes de falarmos de ativos que está caindo, vamos falar rapidamente, cerca de 20 segundos, de ativos que estão subindo. Vamos falar do token 7 da corretora Coinex. A corretora liberou 3.000 tokens para distribuir entre vocês. 12 participantes vão estar ganhando cerca de 250 tokens cada, que na cotação atual é aproximadamente R$100. Para participar é bem fácil, inclusive você tem mais 4 dias para estar participando. Basta criar uma conta na corretora Coinex com o link do canal. Em seguida, colocar nesse formulário seu nome e o e-mail registrado na corretora Coinex e daí enviar. O sorteio ocorrerá aqui no canal no dia 1/4. Além dos 12 prêmios do Token 7, um ganhador levará o acesso ao treinamento CryptoGains completo, mais 10 meses de membros. Não deixe de participar, links na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Turma, vamos lá então para mais uma atualização do Bitcoin. Eu sempre gosto de iniciar lembrando nossa visão compartilhada anteriormente. A gente estava na resistência, né? As últimas 2 atualizações a gente vinha discutindo sobre isso. Nível que a gente não pode estar olhando para compra e sim buscar gatilhos de vendas. Eu particularmente não enxerguei um gatilho de venda relevante, né? Até comentei isso com vocês no dia de ontem. Na minha visão, a gente tenderia a tentar alguma coisa, pelo menos aqui acima. Era daí então, a partir de um possível falso rompimento para cima, que eu estaria de olho para um possível short. Esse movimento não ocorreu, a gente já caiu direto aqui no Bitcoin. Nesse momento a gente se encontra na faixa de suporte, aqui na casa dos $84.000, né? Vamos arredondar 84. Essa é a faixa que mais teve negociação durante as negociações que tivemos aqui por baixo. Mas será que esse suporte é suficiente para a gente segurar e voltar a subir? Ou será que tem muito mais downside pela frente aqui no Bitcoin? Turma, sinceramente, no prazo médio aqui tá bem certo. Até por isso eu venho comentando com vocês que o meu portfólio tá montado com cerca de 50% em exposição e 50% em caixa, tá? Na minha visão é necessário muito caixa, pois a gente ainda pode ver o Bitcoin vindo em níveis mais abaixo, tá? Eu quero estar preparado tanto psicologicamente quanto com um portfólio montado para isso, caso a gente continue a queda, caso a gente continue subindo com força. Nem sempre foi assim, né? Para quem acompanha o canal aqui desde dos primórdios, sabe que eu estive extremamente comprado, inclusive nesta fase do ciclo aqui, chega a ficar mais de 100% comprado devido à alavancagem. Mas do fim de dezembro para cá, a gente percebeu algumas altcoins apresentando possível distribuição, a gente foi distribuindo, chegando com caixa aí próximo dos 50% no dia de hoje. E desde então eu não estou fazendo mais compras, tá? Se a gente subir a partir daqui, eu vou posicionado com o que eu tenho. Caso a gente caia, aí sim eu planejo realizar mais compras, tá? É importante que você tenha um portfólio montado, estando preparado aí para ambos os cenários, visto que há essa incerteza no médio prazo. Correto? O que eu vou mencionar aqui, mais na análise de hoje aqui para vocês, além do cenário do S&P, eu quero mencionar aqui os próximos faixas de suporte e resistências. Estou de olho aqui para o ativo. Beleza? A gente está na faixa de suporte agora, tá? Mas não é uma faixa que me interessa para uma possível compra. Caso o ativo continue caindo, acho que o nível interessante para a gente ficar de olho para uma possível compra está aqui ao redor do nível de 0,68 de FIBO. Mais faixas de captação de liquidez abaixo desses fundos dos 81,150, tá? Toda essa região ao redor desses níveis que eu acabei de comentar, na minha visão, se tivermos gatilhos, pode ser uma faixa de compra aqui pra gente, beleza? Eu tô olhando mais para um trade nessa região, sinceramente. Só gastarei mais caixas se a gente tiver quedas bem maiores aqui. Se a gente vier a segurar nesse suporte da faixa atual e começar a subir aqui no curto prazo, uma vez que a gente tem uma mudança de estrutura aqui no 1 hora, até no 4 horas, dá para se dizer também. Caso a gente faça esse reteste aqui subindo por volta dos
dos 80, dá para arredondar? Próximo dos 87 mil dólares, eu estaria de olho para um possível short no Bitcoin. Repito, desde que a gente tenha gatilhos para um eventual short nessa região. Eu gosto que esses níveis, além de ser ali região 0,68, 0,5, 0,7 de FIBO, a gente vai ter também uma faixa que teve muita negociação. Acho que, salvo engano, é a faixa que mais teve negociação, correto? A casa dos 87.200, a faixa que mais teve negociação durante esse range posicionado acima. Então são esses dois níveis que eu fico atento para possíveis tomadas de decisão aqui nas próximas horas, nos próximos dias do Bitcoin, tá? Possíveis trades. Lembrando, esses níveis aqui eu não tenho ordem na região, a gente precisa que o ativo chegue lá para a gente analisar se dá gatilhos ou não de venda ou compra, no caso aqui da faixa em vez, beleza? Novas posições de prazo maior, eu só pretendo tomar em dois níveis. Eu já mencionei para vocês, acho que uns 3 vídeos para trás, mas eu acho que vale a pena mencionar novamente. Eu pretendo gastar caixa para prazo maior se a gente continuar essa queda aqui, vindo buscar nível de 70 mil dólares, ou quem sabe ali no 76, se o gatilho foi muito grande, uma vez que vier renovar mínimas. Ou se eventualmente a gente começar subindo muito forte, tá? Acho que os níveis ali entre os 93/100 mil dólares é um nível importantíssimo que a gente não quer ver de distribuição nesses níveis, tá? Se eventualmente a gente vier a subir e perceber uma distribuição nessa região, para mim a gente tem que cair fora, pois, pelo menos é isso que eu vou fazer se eu identificar isso nessa região, pois a gente pode estar dentro de um falso rompimento para continuar a queda e quem sabe de fato confirmar um bear market para a gente, tá? Não é meu cenário base um bear market no Bitcoin hoje, mas a gente não pode descartar essa possibilidade e eu começo a olhar mais para esse cenário uma vez que a gente subir e identificar uma possível distribuição. Aí sim eu estarei de olho para realizar mais do que eu tenho em spot. Beleza? Mencionado as faixas que tenho interesse para possíveis operações no curto prazo e também minha estratégia para o prazo maior, nível de suporte e resistência que estou atento para possíveis tomadas de decisão no prazo maior, vale a pena a gente falar aqui do S&P, tá, turma? Eu já mencionei aqui para vocês anteriormente que o S&P ele apresentou um grande volume na faixa de suporte dos 5.500 pontos. Tá? Um grande volume com o preço esticado na faixa de suporte tende o ativo a encontrar fundo para voltar a subir. Perceba as últimas 3 vezes que a gente teve grandes volumes desde que o ativo iniciou o bull market de 2022 para cá. Todas as vezes que a gente teve um spike no volume, terminou acontecendo um fundo aqui, tá? Quando a gente tem um grande volume e o preço cruza essa região, deixando esse volume para cima, geralmente não é algo legal, tá? Eu costumo encarar isso mais como um movimento impulsivo quando isso acontece, tá? Um ótimo exemplo é a vez que a gente perdeu os grandes volumes aqui anteriormente no S&P. Quando a gente viu abaixo, foi quando a gente confirmou meio que o bear market do S&P e deu continuidade à correção lá no ciclo anterior. Então, o ideal para mim, se a gente quiser ver altas aqui no S&P, é que a gente segure nesse suporte dos 5.500, tá? Se vier perder aqui esses níveis, que seja para fazer uma divergência bullish aqui, continuando segurando o suporte, para daí então a gente voltar a subir, tá? Se a gente continua essa queda ao ponto de perder aqui, vamos arredondar para baixo, 5.400, para mim ferrou, muito provavelmente estarmos em um bear market aqui no S&P, eventualmente um pullback. Uma alta tende a ser apenas um pullback, caso isso aconteça, na minha visão. Tá? No curto prazo agora, além da gente ter muito volume aqui abaixo, o que é bom, né? Acabamos de ver isso, estamos no nível de 0,68, mais nível de captação de liquidez abaixo dos fundos. Tá? Um nível propício para segurar e voltar a subir. Vamos ver se a gente segura aqui no S&P. Se a queda continuar, o ideal é que a gente segure aqui nos 5.500. Se não segurarmos e continuarmos essa queda aqui, para mim, ferrou. Tá? Talvez a gente forme o fundo, beleza, mas uma alta, na minha visão, tende a ser um pullback. Caso isso aconteça, então vamos ficar atentos aí ao S&P. Beleza? Antes de finalizar, vale a pena a gente dar uma passada aqui no order book do Bitcoin. Bem vazio agora, tá? Poucas ordens acima, poucas ordens abaixo, quase nada aqui o order book da Binance Futures. E quando a gente vem ver o sentimento, o ponto positivo é que a gente teve grandes vendas aqui a mercado, então pode ser que a gente venha formar o fundo, mas o que eu não gosto de ver é que a gente está tendo um aumento de open interest aqui nas últimas horas, como também um aumento do long short ratio. Isso não é legal. O único ponto positivo é que a gente está no suporte aqui no Bitcoin, a casa que teve mais negociação durante esse rangezinho aqui atrás. Mas sinceramente não tá legal, o que eu
o que a gente está vendo aqui para o Bitcoin, tá? Independente, os únicos pontos que eu fico atento para possíveis tomarem decisão são os níveis que mencionei aqui para vocês, tanto no curto prazo quanto no prazo maior, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. E claro, não esquece de participar do nosso sorteio junto com a Coinex. Últimos dias para participar. Links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.